Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar a nossa aula 5, né, do conceito fundamentais de custos e fazer os exercícios das classificações de custos, tá bom? Então, vamos lá. Hoje o exercício é bem tranquilo, é bem rapidinho, tá? Vou começar por esse exercício aqui. Então, o exercício 17, que foi o que eu selecionei, né, para a gente resolver. Tá? A ideia aqui, então, é fazer a associação, né? Faça a associação correspondente, tá? Entre custos diretos, tá vendo? Custos indiretos, rateio, base de rateio, custos fixos, custos variáveis, custos semifixos e custos semivariáveis, tá bom? Então, eu vou por exclusão para a gente ir classificando aí, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira afirmação aqui é: compreendem os custos aplicados indiretamente, pois são de difícil identificação em relação aos produtos. Então, pode ser os custos semivariáveis, tá? Mas eu vou ler as demais afirmações, né, para a gente poder classificar de uma forma mais correta e por exclusão também, tá bom? Aí a segunda afirmação: distribuição dos custos indiretos aos produtos. Isso aqui pode ser o rateio, tá? Custos que não variam independentemente do volume fabricado. Esse aqui com certeza é o custo fixo, tá? Então aqui a terceira, né? Então eu vou colocar aqui só para a gente poder correlacionar. Então eu tenho a primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8, né? Então, eu vou colocar aqui as chaves, né? Os colchetes, né? Para a gente poder colocar a classificação de acordo com aquela tabela. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Deixa eu só ver como é que tá a câmera aqui, para ficar mais fácil para a gente poder... Isso, tá perfeito. Então tá bom. Tá perfeito aí. Então vamos lá. Então essa afirmação aqui, ó. Custos que não variam independentemente do volume fabricado. Essa é a terceira, né? Então a terceira a gente já sabe que é o custo fixo. Então é o 5, certo? Custo fixo. Isso. Aí a outra afirmação: critério escolhido para efetuar-se a distribuição dos custos indiretos aos produtos. Então, é a base de rateio, o critério de rateio, né? Então, é a opção 4, alternativa 4, tá? Custos que variam em virtude das quantidades produzidas. Então, lembra, aqui são os custos variáveis, eles variam proporcionalmente ao volume produzido, tá bom? Então, são custos variáveis. Então, aqui é a 6, tá? A outra afirmação: compreendem os gastos aplicados diretamente, pois são de fácil identificação em relação aos produtos. Então, eu posso chamar esse aqui de custos diretos, tá? Que também é um custo variável, tá? Você consegue identificar diretamente ao produto, tá? São elementos de custos que possuem em seu volume uma parte fixa e uma variável. Então, são os semivariáveis. Muito bem. E a última afirmação: são os custos que se alteram em decorrência de uma mudança na capacidade instalada, né? Então, aí a gente vai ter que ir por exclusão, né? O que se altera em decorrência da mudança na capacidade instalada, né? São os custos indiretos, tá? Eles podem se alterar de acordo com a capacidade instalada. Então, por exemplo, se aumentar o número de máquinas, por exemplo, disponível no parque fabril, então, de uma certa forma, a depreciação dessa máquina vai aumentar o custo indireto em relação ao produto, tá? Então, seria isso. Então, é um exemplo que eu consigo dar agora de capacidade instalada, né? Então, aí sobrou só essas duas de cima. Então,
A distribuição dos custos indiretos aos produtos, esse é um rateio, né? Então a gente já sabe que é o 3, né? E compreendem os gastos aplicados indiretamente, pois são de difícil identificação aos produtos, são os custos semifixos, tá? Então essa é a resposta do exercício, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Então aqui eu vou colocar, dá para a gente resolver aqui, né? Então o exercício 19. Classifique os custos a seguirem diretos ou indiretos, custos fixos ou variáveis, tá? Então na coluninha A ou B, né? Então vou colocar aqui coluna A, né? Coluna A e coluna B, certo? Muito bem. Então, o aluguel da fábrica, ele é um custo direto ou indireto? O aluguel da fábrica a gente sabe que é um custo indireto, certo? Então, ele tem relação com a fábrica em si, não diretamente com o produto, tá? Então, é custo indireto. Ele é custo fixo ou variável? Ele é custo fixo, por quê? Porque o aluguel ele não varia de acordo com o volume produzido. Independente do volume de produção dos produtos, o aluguel é sempre o mesmo valor, tá bom? 2. Assistência médica do pessoal da linha de produção. Custo direto ou indireto? É um custo direto da linha de produção, tá? É custo fixo ou variável? É custo variável, tá bom? Então é importante a gente, já nessa questãozinha 2 aqui, já entender o seguinte: geralmente, quando o custo ele é direto, ele necessariamente ele é variável, tá? Porque ele guarda estreita relação com o volume produzido, tá bom? O custo direto é aquele que você consegue identificar diretamente no produto, alocar diretamente no produto, e o custo variável é aquele que varia de acordo com o volume produzido, tá bom? 3. Material de embalagem. Esse aqui também é tranquilo, né? É direto ou indireto? Ele é direto, porque também você consegue identificar no produto através da ordem de produção, do consumo utilizado de material de embalagem para produzir um determinado produto, tá? Ele é custo fixo ou variável? Ele é custo variável, tá? Ele varia de acordo com o volume produzido. Então, o 4. Quarta questão, salários e encargos da administração da fábrica. A administração da fábrica geralmente é a mão de obra indireta, então é um custo indireto, certo? Ele é fixo ou é variável? É fixo. Tudo bem? 5. Materiais secundários. Material secundário pode ser material de uso e consumo, né? Papel, enfim, tinta de impressora e coisas correlatas. Então, é o custo indireto, ele é um custo indireto e um custo fixo também. Questãozinha 6. Salários e encargos do pessoal da manutenção da fábrica. A manutenção da fábrica é apoio, não está ligado diretamente à produção, é mão de obra indireta. Se é mão de obra indireta, então é custo indireto e ele é um custo fixo também, porque ele não, o volume desse custo ele não muda de acordo com o volume produzido, tá bom? Ele não aumenta nem diminui, tá? Vamos a 7, questãozinha 7, conta de luz da fábrica. Conta de luz da fábrica independente. Aí tem algumas controvérsias, né? Porque se tiver medidor de quilowatt-hora em cada departamento, aí você consegue tratar esse custo como custo direto. Mas se não tiver, geralmente é custo indireto, aí tem que ser objeto de rateio. Então eu vou partir dessa premissa aí, tá bom? Então é um custo indireto e ele é um custo fixo também, tá? Custo fixo. Questão 8. Salários e encargos do pessoal da produção. O pessoal da produção está diretamente ligado à produção do produto. Dessa forma, é um custo direto e ele é classificado como variável. Questão 9. Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui a câmera para a gente poder continuar fazendo aqui o exercício, tá? Deixa eu só confirmar como é que está a imagem aqui para não ficar ruim para vocês. Isso. Tá ótimo. Muito bem.
Isso, está perfeito. É isso aí. Então vamos lá. Então, questão 9. Material de limpeza usado na fábrica. Material de limpeza usado na fábrica. Então, independente do volume produzido, você vai ter que limpar a fábrica, né? Então, dessa forma, eu vou dizer que isso é um custo indireto, tá? Porque não guarda relação direta com o produto, tá bom? E ele é um custo fixo, que independente do volume produzido, você vai ter que limpar a fábrica, tá? Questãozinha número 10. Depreciação do maquinário pesado da indústria. Esse sim é um custo direto, tá? Que você consegue identificar diretamente ali no centro de custo da produção. Então a gente considera como gasto geral de fabricação, eu vou considerar como direto, tá? E ele é um custo variável porque também o gasto, né, a depreciação da máquina, ela vai ser acelerada se você usar a máquina mais vezes. Então, por exemplo, se você usa a máquina 24 horas, ela vai se depreciar muito mais rápido do que uma máquina que trabalha 8 horas por dia, tá bom? Então esse é o raciocínio, mas também dá para discutir, então, enfim, dá para ser objeto de rateio também, né? 11. Consumo de água na fábrica, o mesmo raciocínio da conta de luz, ele é um custo indireto, tá? E é um custo fixo que, independente do volume produzido, você vai ter que pagar aquela conta mínima. Então vamos partir do pressuposto que não tem a taxa mínima, né? Vamos partir do pressuposto que você não usa água em nenhuma parte, água da torneira em nenhuma parte do processo produtivo, tá bom? 12, questão 12, viagem e estadia do supervisor da fábrica, é um custo indireto, tá? Que independente do gasto não tem relação com o volume produzido e é um custo fixo também. Tá? Eu vou considerar como custo fixo porque ele não pode ser viagem recorrente da fábrica para a administração, ele faz isso mensalmente, então tudo depende do contexto, tá? Mas aqui eu vou considerar dessa forma, tá bom? Questãozinha 13, IPTU da fábrica é a mesma coisa, né? Eu vou considerar como custo indireto, independente do volume produzido. Você vai ter que pagar o IPTU, né? E ele é um custo fixo também, porque é um número já conhecido aí. Tudo bem? Então, questão 14, salários e encargos do pessoal do controle de qualidade. Também é considerado um custo direto, porque eles vão analisar quanto mais produtos tiver, apesar de ser de apoio, quanto mais produtos produzidos, mais lotes precisam ser analisados. Então, no meu entendimento, é custo direto, tá? E é um custo variável porque ele varia de acordo com o volume produzido. Tudo bem? Questão 15, depreciação dos equipamentos de manutenção, o mesmo raciocínio da depreciação do maquinário pesado, então eu vou considerar como custo indireto e é um custo fixo. Tudo bem? Questão 16. Questão 16, salários e encargos da chefia da fábrica, a mesma coisa, custo indireto e ele é um custo fixo, porque independente de qualquer coisa, você vai ter que pagar o salário do administrador da fábrica, né? Questão 17, férias dos operários é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que salários e ordenados, então é um custo direto, né? E ele é variável também. Continuar, 18, 19, 20. Então, questão 18. Vale transporte do pessoal do controle de qualidade. Custo indireto e ele é um custo fixo, tá? É claro, tudo depende muito do contexto, mas o principal aqui é você entender que custo direto é aquele que varia de acordo com o volume do produto, que você consegue identificar, né, diretamente ao produto, e geralmente ele é variável, né? E custo indireto é aquele que você não consegue identificar diretamente no produto, como aluguel de fábrica, depreciação de máquina, conta de energia elétrica, material de limpeza, tá? E custo fixo é aquele que é fixo durante o período, independente do volume produzido, ele mantém uma constante, ele é fixo, e custo variável é aquele que aumenta ou diminui de acordo com o volume produzido. Então isso é que é importante você entender agora, tá bom? Então aqui é um exercício e aí depende muito do contexto, mas eu não estou
traçando nenhum cenário para a gente conseguir fixar bem esse conteúdo que eu estou passando para você agora, tá? Cesta básica do pessoal da manutenção, eu vou considerar como custo indireto e é um custo fixo. Também um benefício, tem que ser pago todos os meses. Matéria-prima é um custo direto, tá? Porque você consegue identificar a matéria-prima que está sendo usada naquele produto através da ordem de produção, né? E ele é variável porque ele varia de acordo com o volume produzido. Tudo bem, pessoal? Então esse exercício é bem tranquilo, é só para a gente entender aí, fixar esses custos, né? Fixar essa classificação de custos, né? Esse conceito, tá? Entender que o custo direto é aquele que você consegue identificar diretamente no produto, o próprio nome já diz. Custo indireto é aquele que geralmente é objeto de rateio, você vai ter que alocar os produtos através de uma base de rateio, um critério de rateio. Custo fixo é aquele que permanece constante, independente do volume produzido. E custo variável é aquele que vai variar proporcionalmente ao volume produzido, tudo bem? Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir para você deixar seu like, tá? Peço desculpas porque eu ainda estou aprendendo a mexer com câmera aqui para resolver o exercício. E eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Desejo a você uma excelente noite, bons estudos.